Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu gostaria primeiro de agradecer, porque depois eu posso me entusiasmar e esquecer, né? Mas agradeço muitíssimo estar aqui entre vocês. Eu conheci esse lugar há um pouco mais de um ano, mas vocês me acolheram de uma forma tão fraterna, né? Que é inesquecível poder estar aqui. Eu agradeço muito pelo convite, mas gostaria de contar um segredo para vocês. Hoje vocês tiveram apresentações maravilhosas de pessoas que já conhecem o balde há muitos anos, né? Eu sou uma neófita, eu sou uma iniciante no estudo de Ubaldi. Depois que o Jorge me avisou que eu viria participar aqui com vocês, eu tive que pesquisar e iniciar o estudo para fazer essa apresentação. Lógico que o meu estudo não vai ser no padrão dos estudiosos de muitos anos, né? Então, agradeço a presença de vocês, vou agradecer ainda mais se vocês tiverem olhos de benevolência para a minha apresentação, porque ao fazer esse preparo, o que eu pensei? Eu gosto muito de simplicidade, né? E lembrei do Carl Gustav Jung, psiquiatra famoso, que ele diz, é difícil ser simples, né? Lembrei também do Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci diz que a simplicidade é o ponto máximo da sofisticação, né? Então, essas figuras são luminares. Aí eu preferi começar, fui no Google procurar pela palavra queda, não encontrava uma figura que viesse assim dar um sentido de beleza para o ambiente, né? Então, quando eu coloquei em outras linguagens, eu encontrei essa imagem que vocês estão vendo aí projetada. Que em inglês fall é queda, né? Mas também é outono. Você vai lá no alemão, é a mesma coisa. Fall é queda, mas também é outono. E é um caminho. É um caminho belíssimo, onde as folhas vão cair, as árvores vão ficar secas, mas quando chegar a primavera vai tudo brotar novamente, né? Eu sei que não é esse o sentido de queda que nós vamos estudar, ou estudamos aqui o dia todo, mas é algo que a natureza passa para nós. Eu fiquei impressionada por essa ideia. Falei, gente, que coisa magnífica associar a natureza, porque aqui nós aprendemos com o comando do Paulo Rouvier, na Aliança. Pedro Baldi teve a visão de Jesus e Francisco de Assis, que é considerado o ícone de proteção ao meio ambiente, né? Então, achei que seria bem conveniente começar com essa imagem. E ontem, antes de chover, aqui, vocês viram que choveu ontem aqui, de repente? Depois que acabou o estudo, eu já tinha escolhido essa imagem. Saí ali na frente, uma companheira nossa falou assim para quem estava perto, olhem essa paisagem aqui, e apontou essa paisagem da frente, e descreveu exatamente isso aqui. Eu fiquei, Vânia, o que você fez? Ela descreveu de novo, essa paisagem. E era justamente a paisagem escolhida para começar a apresentação dessa noite. E esse é um lugar sagrado, onde a natureza nos envolve com umas vibrações tão especiais que é possível se curar, é possível se levantar das nossas dificuldades, né? Então, nessa possibilidade de estudo, eu procurei colocar aqui a figura de Pietro Baldi, já que hoje estou sendo apresentada a mim, há cerca de 1 ano e meio só, né? Pietro de Aleori Ubaldi. Nasceu no fim do século XIX, na Itália. Em 72, faleceu em São Vicente, no Brasil. Ele adotou o Brasil. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Como está lá no livro escrito por Humberto de Campos. Por que será que ele esteve aqui entre nós, preparando o 3º milênio? Não foi de certo o acaso, né? E pensando nisso, começamos a ler algumas coisas sobre a vida dele. Não lemos os 24 livros porque não deu tempo, mas aquilo que foi algo especial
a meu ver, eu fui registrando aos poucos, porque ele é realmente uma figura digna de ser estudada. Aqui está o livro que nós estamos estudando, né, nessa estante arrumadinha aqui. Aqui está o que é de salvação na posição de 19, 19ª, né? Ele conta, na introdução desse livro, algo bem interessante. Ele foi convidado para falar em São Paulo, na Federação Espírita. E ele começou a escrever. Só que ele sentiu uma intensidade tão grande, de uma intuição que ele não conseguia segurar, que ele começou a escrever o livro todo, não somente para a palestra. Ele foi publicado depois em 1960. E ele disse que ali foram delineadas ideias muito importantes destinadas ao crescimento do ser humano. Interessante que ele nos conta assim. Antes de eu contar, eu vou fazer alusão a essa historiadora aqui, porque tem tudo a ver com o que ele vai falar. Essa historiadora, ela é panamenha e ela é considerada uma das maiores estudiosas da Revolução Francesa. Ela escreveu esse livro aqui, que é muito famoso, Política, Cultura e Classe na Revolução Francesa. No livro dela, ela fala algumas coisas assim, bem especiais. O Jorge, até hoje à tarde, fez uma alusão, né, à Revolução Francesa. Porque ela diz que a Revolução Francesa teve uma importância tão grande para a história do planeta, que até hoje algumas transformações vêm acontecendo sem que nós tenhamos consciência disso. E ela diz assim também, que no século XIX, algumas palavras nem existiam, mas devido àquela movimentação revolucionária, diz ela que a data oficial da Revolução Francesa é 1789, como a gente estuda na escola, né? Mas ela diz que 10 anos antes, os estudiosos já sabiam que a Revolução ia acontecer. E depois, 10 anos depois, como considerada uma data oficial de término, ela não terminou. Ela ainda teve repercussões que até hoje se fazem sentido. Então, a palavra evolução, ela não existia antes da Revolução Francesa. A palavra consciência, ela diz nesse livro, também não existia antes da Revolução Francesa. E na Revolução Francesa, ela diz que também foram cunhados os termos esquerda e direita, como usados na política atualmente, né? Então, por que eu estou fazendo referência a isso? Porque aqui está Pietro Baldi, e ele diz assim que na vida dele, ele começou tendo consciência de 3 momentos na vida dele que ele foi livre para escolher o que ele queria fazer. O primeiro, ele diz que foi com 5 anos de idade, porque aí ele se aproximou da mãe dele, né? E disse à mãe dele que ele queria ir para a escola. Não estava na hora de ir na escola, mas ele queria ir na escola. E a mãe dele naturalmente atendeu, foi lá e deu um jeito de levá-lo na escola com 5 anos. Então ele disse, esse foi meu primeira vez que eu me senti livre para escolher. A segunda vez, ele conta que através dessas palavras, a segunda liberdade, o segundo momento que ele se sentiu livre para fazer uma escolha. E ele diz que foi um desabrochamento espiritual. E ele escreve, minha primeira revelação anterior me foi feita ao ouvir o meu professor de ciências no liceu proferir a palavra evolução. Por isso que eu fiz essa introdução da historiadora. Porque para nós é muito fácil conviver com as palavras hoje. E quando elas não existiam? Na época de Jesus nós podemos deduzir que as palavras também não tinham essa quantidade que nós temos hoje, né? E ele, nessa idade, ele era adolescente. Por volta de 10 anos, ele diz que ao ouvir essa palavra, ele foi tomado assim, de uma perplexidade, de uma febril consideração mental, porque ele queria saber o que era. E ele foi procurar o livro do Charles Darwin e já começou a ler. Depois ele nos conta o seguinte, o terceiro momento que ele sentiu que ele estava fazendo uma escolha que ele desejava, foi em 1951. E ele diz assim, ó, a respeito do Livro dos Espíritos. Eu era jovem, desorientado, li com grande interesse e confesso que exclamei, Eureka!
encontrei finalmente a solução que procurava e que me esclareceu. Então ele disse que ao tomar contato com o Livro dos Espíritos, com 25 anos, essa foi a movimentação que ele sentiu no seu íntimo. Gente, quem tiver com sono pode ficar em pé, tá? Não vou ligar não. Esse horário dá sono mesmo. Então, quem estiver sentindo sono pode ficar em pé. Nas escolas militares eles fazem isso, né? Tá com sono, fica lá atrás, fica em pé. E depois vai preso. Coloquei aqui a figura das sementes, que olhem só o interessante que ele vai contar agora. Ela, quer dizer, a capacidade de escolha que ele sentiu que era livre para escolher, ela foi a primeira semente que deu origem ao meu adiantamento espiritual. E desse dia em diante se foi tecendo a trama luminosa no esclarecimento de tal forma que, ampliando-se, ela penetrou a ciência, a filosofia, a religião, os problemas sociais e os problemas de todo gênero. Eu coloquei aqui inclinados os problemas sociais, porque a sociologia no século XIX foi que ela nasceu, né? Depois que ela se desenvolveu. Pedro Baldi nasceu no final do século XIX. Allan Kardec viveu no século XIX. Ele também fez algumas incursões nessa área. E o que nós vivemos hoje é uma condição de perceber que a sociedade como um todo está em busca de equilíbrio. O Júlio falou sobre isso hoje de tarde, falando sobre ele até citou, né? Quem está com Alzheimer foi porque esqueceu tudo, né? Mas nós esquecemos aqueles que têm menos possibilidades que nós, e isso não é considerado doença. Então nós estamos vivendo uma condição social que exige da nossa possibilidade que não sejamos indiferentes. Daí por diante, diz ele, depois de ler o Livro dos Espíritos, e com esse sentimento que ele descreve, ele diz, daí por diante, os dois mundos, material e espiritual, começaram a fundir-se num só. E aí nós vamos compreendendo como é que ele chegou a trabalhar nas suas 24 obras, de uma maneira em que as suas possibilidades mentais, emocionais, espirituais, é que foram sendo usadas para que essas mensagens hoje estivessem registradas em vários livros. E ele ainda nos diz assim, a vida na Terra não poderia ter outra finalidade além daquela que servir a Cristo e ser útil aos homens. Aí está o momento da terceira ação em que ele se sentiu livre para escolher. Que ele diz que a escolha dele foi isso. Foi seguir a Cristo e fazer algo que fosse útil aos homens. Quando nós começamos a ler as obras de Pietro Baldi, nós vamos definindo os nossos conceitos também, de modo que sejamos, após ler cada uma delas, um ser humano diferente. O Ferdinando hoje de manhã disse assim, quando sairmos daqui, nós precisamos sair diferentes, melhores do que quando entramos, não foi? Então, essa condição nós vamos percebendo no estudo dos livros que Pietro Baldi escreveu e que eu, na minha indigência, né, de conhecimento, não li todos, mas espero chegar a ler 8 vezes a grande síntese como o Ferdinando. E aqui coloquei uma figura. Quem de nós já não teria passado por momentos em suas vidas e que não se tivesse sentido assim, premidos por problemas como se estivessem trilhando grandes escarpas? Se não passamos, é capaz de passar, né, Cíntia? Você que é jovem? Não. Pode ser que passemos ainda no futuro. E aí coloquei essa figura de Jesus, tranquilo, né? Colocando e convidando, existindo um caminho de segurança entre os problemas escarpados que muitas vezes nós vivemos, sem saber como solucionar. Gente, quem tiver com sono pode ficar em pé, viu? Olha, lá no fundo tem um castelo, olha. Quer dizer, nós vamos chegar... A Teresa d'Ávila tem um livro, né, que ela fala do castelo interior,
que é um castelo que nós precisamos construir com as nossas virtudes a serem conquistadas. Então, nessa figura está Jesus aqui e lá na frente o castelo. E assim, queridos, olha como ele fala sobre esse livro Queda e Salvação. Ele diz, olha, eu iniciei o livro em 1959, era só uma conferência, mas as ideias novas de tal maneira me alcançaram que eu tive um trabalho febril. E para fazer o livro todo, ele escreveu quase todo o livro durante a noite. Então imaginemos a vontade que ele teve de passar para o papel, para que nós pudéssemos estudar todas essas ideias contidas no livro, nesse livro que é de salvação. Ali tem um método de estudo. Todos aqui já passaram pela escola. Como é difícil uma matéria que nós não entendemos, né? Até no primário, para escrever. Muitas vezes a professora tem que pegar na nossa mão para que a possibilidade de escrever venha com uma vontade na criança, né? Quem já passou por isso sabe. Eu me lembro que eu chorei uma semana na escola antes de me acostumar. E olha que nem foi preciso pegar na minha mão, porque eu não parava de chorar, né? Mas olha, ele diz assim, nesse livro há um método de estudo. Mas nós já aprendemos também que os estudos que nós escolhemos fazer na presença de amigos em lugares maravilhosos como esse, organizados pelo Paulo Vier e pelo Jorge Damas no estudo, nós nos sentimos bem, o aprendizado parece que fica até mais fácil, né? E aí ele diz, esse método do estudo, mesmo que seja um esforço mental extraordinário para todos nós vamos perceber que ele se destina a fazer um exame do processo de involução e evolução. Eu coloquei essa imagem aqui, embora ela não esteja no livro, porque ela sugere que nós estamos fazendo um esforço, sim, para poder evoluir. Involução é um processo interno, evolução é um processo externo, de acordo com os vídeos que nós vimos do Júlio Damasceno, ele explica isso com detalhes. E aí ele diz também, só que esse estudo que ele faz no livro, ele nos diz assim, a bondade de Deus, que na sua imanência corrige espíritos rebeldes mergulhados nas sombras, de forma que quando nós estejamos assim nessa condição problemática de sombras emocionais, de sombras no nosso íntimo, lembrarmos de que a bondade de Deus, ela emana forças de orientação para todos nós. E que nós precisamos desenvolver as nossas percepções internas para perceber que esse grau de orientação, de proteção, existe. Aqui nós colocamos essa figura na intenção de dizer, de colocar a divindade e nós ali. Mas é claro que nós não somos esse fantoche. Mas aqui está a figura do determinismo da lei de Deus, que foi colocado já em várias ocasiões aqui para todos nós, e que esse determinismo de Deus está associado também à liberdade do ser. Então, coloquei essa figura da corrente, que aqui está, e os pássaros que desfazem essas tramas e voam em liberdade sobre o mar, sobre as águas, porque ele diz assim também, que no estudo que ele faz no livro, é a liberdade do ser. E Deus respeita essa liberdade a ponto de deixar que a sua criatura possa errar, e errar para aprender. E através de um sábio mecanismo que corrige o erro. Isso foi debatido muito hoje de tarde, então eu não vou me demorar nisso, porque o Júlio já disse isso várias vezes. Você quer errar? Pode errar. Por quanto tempo? O Marco, genro do Ferdinando, hoje de tarde no estudo, ele até falou algo muito próprio. Nós vamos errar, mas a questão é a seguinte, por quanto tempo? Quanto tempo nós vamos levar para perceber que nós precisamos fazer um movimento para retificar os caminhos que adotamos? Quando é que nós vamos fazer isso? Isso depende da nossa condição de escolha, da nossa maturidade individual, da nossa maturidade psíquica, espiritual. E aí ele nos diz
que a divindade, Deus retifica os nossos caminhos e promove através de uma lei universal, a lei universal da evolução, o retorno dos espíritos caídos e imersos na imperfeição à felicidade originária da criação. E ocasionalmente alguém disse fez uma colocação no nosso grupo a respeito de uma mola, né? Que o ser vai errando, adota práticas que não são saudáveis e vai se tornando cada vez mais afastado dos processos de despertamento espiritual. E aí é como se a energia fosse sendo acumulada de tal forma, o sofrimento fosse ficando cada vez maior, mais superlativo, e essas energias fossem sendo guardadas em uma mola. Aqui lembro aquelas antigas molas de caminhão, né? E o ser aqui dentro. De forma que quando há uma condição de reação, o ser vai ser jogado para cima, de forma que ele possa trilhar o caminho do que nós vimos hoje como sendo a salvação. Aquele triângulo que o Júlio nos falou, eu não vou entrar em detalhes como ele entrou, nem é necessário, né? Mas ele nos mostrou o seguinte, no capítulo 10 desse livro, esse capítulo chama Dinâmica do Processo Evolutivo. Então o Baldi vai falar sobre uma dinâmica que nós podemos adotar intimamente para fazer com que esse processo de evolução funcione para todos nós, apressando as nossas condições de conhecimento e de prática das virtudes. E ele diz como isso? Ora, a divindade, ela age pela positividade nesse triângulo vermelho. O que ele quis representar pelo triângulo vermelho? O amor, a autoestima, a inteligência, sabedoria, humildade, prudência, bondade, beleza, justiça, perdão, respeito, paciência, mansidão, desapego, consciência, saúde, caridade e muito mais, desde que sejam características positivas para nós perseguirmos a nossa condição de melhoria. E ele indicou a cor vermelha. Se nós formos pesquisar o significado da cor vermelha para os italianos, vocês vão encontrar lá no Google que existe uma interpretação para a bandeira da Itália. O vermelho para eles é caridade. E aqui, nessa condição que é a negatividade, porque o Baldi viu esses dois triângulos. Quando ele foi começar a escrever o livro, ele conta, eu vi. Foi apresentado a ele um triângulo vermelho e depois um triângulo verde. Esse triângulo verde, como sendo a negatividade, mas para os italianos o verde na bandeira quer dizer esperança. Então, o significado desse triângulo aqui é a ira, o ódio, o orgulho, a crueldade, a vigilância, a inconsciência, a tristeza, a covardia, a revolta, o interesse, a indiferença, a vaidade, a maldade, a apego, a doença e muito mais. Só que não cabe tudo aí, né? São as características que muitas vezes nós portamos na nossa vida. E o Baldi, quando ele coloca no livro, como o Júlio nos mostrou, coloca assim. Aquela base aqui é o sistema. Aqui é o antissistema. Essa linha do meio, ela é a representação de que subindo nós nos salvamos. É esse triângulo em vermelho aqui. Agora, vindo por aqui ou caindo é a nossa queda. Quer dizer, a queda naquelas características que não são positivas. E aí nós ficamos pensando, gente, que coisa, né? Como é que ele representou uma coisa dessa? Aquelas linhazinhas de subida, de esforço. E aí eu coloquei isso que nos facilita a compreensão. Aquela área dos triângulos são impulsos de energia. São impulsos de energia que ora nos empurram para baixo e ora nos empurram para cima, dependendo do nosso posicionamento de escolhas, de liberdade de ação. Os impulsos gerados por Deus e pelo ser são opostos. Os impulsos gerados por Deus e pelo ser são opostos. Voltemos aqui. Aqui são os impulsos gerados por Deus. São esses. E os impulsos gerados por todos nós, seres humanos portadores de imperfeições. É esse.
Então é uma forma de representar. E aqui é uma forma de dizer, olha, do nosso esforço depende alcançarmos uma condição de maior plenitude emocional, espiritual, mental. Então esse é o significado que eu procurei colocar de forma simples. E aí, queridos, sabendo dos impulsos gerados por Deus e pelos nossos impulsos que são opostos a Ele, coloquei essa figura aqui, porque aqui denota um ser que vive na dimensão material, mas que busca pelas suas percepções mentais, emocionais e espirituais, unir-se com a providência divina em frequências de pensamento e sentimento mais elevados. Alguém de tarde, eu não sei nem quem foi, eu estava sentada ali naquele canto, o Júlio falando, e alguém falou assim, mas como é que nós vamos conseguir subir e melhorar? Aí o Balde diz assim, olha, para melhorar e ir subindo para Deus, subindo para o sistema, é o esforço de cada um de nós. E ele diz, para aquela planta ali aparecer, teve que ter um esforço, desde a semente até a floração. Então ele nos dá o seguinte exemplo, a ira tem que se tornar no oposto dela, o ódio também, tem que virar amor, o orgulho, humildade, e assim por diante. A tristeza em alegria, a consciência, a covardia tem que virar coragem, a revolta tem que se transformar para obediência, e assim por diante em cada uma delas. A vaidade se transformar em autoestima, a doença em saúde, e aí aos poucos nós vamos atingindo essa condição aqui. Nós não temos tudo isso, mas nós iremos conquistar. Vamos chegar lá, né? A Regina foi fazer uma apresentação de música muito especial, sabe? Há uns tempos atrás. E aí tinha lá um artista que ela apresentou, ele foi cantar lá na frente, e aí ele disse que ele tinha convivido muito com um cantor famoso, que ele não era assim, detentor da mesma condição. Aí ele disse, eu não vou poder tocar na mesma condição de qualidade daquele outro cantor, que eu nem lembro o nome, né? Aí o Jorge lá de trás gritou assim para ele, você vai chegar lá. Então aquilo ficou assim, para mim, como um exemplo de alguém que da multidão disse para aquela pessoa que achava que não ia chegar lá, que um dia ele chegaria, né? Porque nós somos, eu costumo pensar assim, eu faço parte de um grupo de estudo lá no trabalho que tem católicos e evangélicos. Eu sou a única espírita, né? Eu fico quieta ouvindo o que eles falam, né? Aí um dia surgiu uma discussão. Não, a vida é uma só. Você morreu, acabou. A vida é uma só. Todos eles, né? Aí eles me disseram assim, mas o que você acha disso? Eu falei, não, vocês têm razão. A vida é uma só. Mas você não é espírita? Eu sou. A vida é uma só, mas o espírito, ele reencarna várias vezes. Aí eles aceitaram, aparentemente aceitaram. Então é isso, nós estamos aqui numa condição de vivenciar nossa experiência, aquilo que nós não sabemos fazer hoje, nós iremos conquistar, nem que seja 10 encarnações à frente. E aí eu coloquei esse capítulo 10, a dinâmica do processo evolutivo. Deles todos eu achei que foi o mais especial para nos dizer, como já foi dito aqui, mas eu vou repetir porque o quadro já está aí, né? Nós temos nas mãos a chave do nosso destino. Estamos raciocinando agora em visão mais ampla. Nem sempre o que nós queremos é possível fazer daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10. Às vezes nós ansiamos por fazer algo que não vai ser possível numa encarnação, mas existirão outras. E aí o Balde, ele nos faz refletir sobre isso, sobre o fato de que nós somos seres capazes de construir o nosso destino, de fazer escolhas, de usar a nossa liberdade para escolher bem e não ter medo de errar, porque o erro pode nos levar ao acerto. E tem algo muito importante sobre o erro também, que é o seguinte: quando nós erramos, nós somos convidados a exercitar no íntimo
das nossas emoções a condição da humildade. Porque assumir que erramos é um exercício de humildade. Na biografia de São Francisco de Sales, não é o São Francisco de Assis, ele fala sobre isso. Quando nós erramos, nós precisamos estar atentos para aquele erro, para poder corrigi-los, mas ao mesmo tempo nos tornarmos criaturas mais humildes, porque a carga de orgulho que nós trazemos é muito grande. E ele ainda diz assim, o orgulho ele pode ser comparado a uma raposa, porque a raposa, ela aparece de repente, né? O Rogério até fez uma foto de uma raposa ontem, né? Eu acho que ela apareceu de repente, né, Rogério? Ele diz, a raposa é um animal que quando você menos espera, ela ataca. O orgulho é assim também. Quando menos se espera, você está numa conversa, surge alguma coisa, aí vem aquela raposa que é o orgulho, você solta uma resposta, pronto, já era. Aí leva um tempo para corrigir. Então essa explicação foi São Francisco de Sales que dá no livro que ele escreveu. Aí coloquei aqui, porque aqui tem muitas chaves, né? A gente tem que escolher a chave e a porta. Mas aqui tem uma chave e uma fechadura só. E aí essas palavras eu tirei do livro do próprio Pietro Baldi, onde ele diz assim, que o ser, ao evoluindo o ser, ele se torne consciente e tem a capacidade de dirigir por conta própria as suas escolhas, a sua vida, que não se torne dependente de situações, de pessoas. Embora possamos conviver em conjunto, nós temos a liberdade de fazer as nossas próprias escolhas. O Carl Gustav Jung, também, psiquiatra, ele tem uma frase muito interessante, que ele diz assim, a atenção é o olhar da consciência. Quando nós prestamos atenção em algo que precisamos aprender, é como se nós estivéssemos imprimindo a nossa consciência aquela possibilidade que automaticamente depois irá se verificar na transformação dos nossos hábitos e atitudes. Pode ficar em pé quem estiver dormindo, viu, gente? E aí ele completa assim, olha, a vida é para todos uma viagem. Realmente, nós estamos viajando, né? Nós viajamos para chegar aqui. Cada trajeto dela representa um trecho percorrido pelo homem no caminho da sua evolução. Vocês lembram que o Jorge colocou aqui, ó, esses pedacinhos aqui? Então, esses pedacinhos aqui, na reta que ele colocou, seria aquela vertical do triângulo do livro, que nós acabamos de mostrar ali no quadro, nos triângulos verde e vermelho, mas no vermelho. Então, cada experiência vencida nossa, em que nós podemos conquistar uma condição íntima melhor, nós damos um salto em relação a essa reta que nos leva do antissistema para o sistema. É o que está naquele triângulo. Foi a explicação que o Jorge Damas nos deu nessa linha aqui, no dia em que ele falou conosco. E aí nós vamos repetindo, né? Emmanuel disse que para aprender nós precisamos repetir. Repete uma vez, duas vezes, quantas sejam necessárias para o aprendizado. E aí coloquei essa figura também, quase terminando, não sei quanto tempo ainda tem para falar. Tem tempo? Eu coloquei essa figura também e escrevi aqui embaixo, humildade, porque é a mão recebendo bênçãos. E muitas vezes nós não sabemos receber as bênçãos, né? Certa vez nós fomos fazer uma visita a um asilo na cidade de Taubaté, para umas freiras que estavam necessitadas de uma opção de coisas, né? Aí fomos um grupo de pessoas e levamos o que elas estavam precisando. E eu fui com um amigo de faculdade, eram todos da faculdade, nós entramos, levamos os benefícios, e a freira, muito simples, ela veio correndo no final daquele evento e trouxe assim um saco de laranja para ele e outro para mim. Aí eu peguei o saco de laranja. Aí meu colega disse assim para ela, eu não quero a laranja. Aí ela ficou, a face dela na hora foi de decepção, né? Aí eu cutuquei ele e falei assim, quer sim, fala para ela o que você quer. Mas eu não quero. Não, mas eu quero, fala para ela o que você quer.
Desculpa, eu quero, pegou o saco, né? Aí saímos, agradecemos, saímos. Aí ele falou para mim, por que você me mandou pegar o saco de laranja? Eu não quero esse saco de laranja. Eu falei, era o único jeito que ela tinha para te agradecer. Era algo que ela estava te dando com todo amor. Você não poderia recusar. Isso é exercício de humildade. É não recusar aquilo que a outra pessoa... Mas eu não quero laranja. Você me dá a laranja que eu levo e dou para outra pessoa. Não é? Aí nós vamos colocando essas questões, porque muitas vezes a gente não sabe como conquistar a humildade, né? O Daniel Goleman, no livro que ele escreveu, Inteligência Emocional, ele fala sobre isso também. E aí ele diz assim, você quer conquistar a humildade? Vai no hospital visitar um doente. Vai num local onde tenha crianças necessitadas. Você vai se deparar com situações e vai ver que ali você vai se defrontar com emoções que você nunca viveu. São aquelas condições da humildade querendo brotar. Ah, não quero fazer isso, não quer? Aí ele diz no livro, então vai numa palestra, num assunto que você não sabe nada sobre ele. E você até detesta. Entra lá, senta lá e ouve uma palestra num assunto que você desconhece por completo, que você nem tem interesse. Aí, mas por quê? Porque dessa forma você vai ver o quanto você ignora. E o contato com a própria ignorância nos faz desenvolver um senso apropriado de humildade, quebrando aquelas condições do orgulho que faz parte ainda da nossa condição de ser e viver. Esses processos de aprendizado são lentos. Eu estou tentando lembrar o nome do livro, onde está escrito esse conceito. Tem um conceito do Emmanuel que ele diz assim, olha, todo espírita de 3 em 3 anos precisa fazer uma revisão naquilo que está vivendo e sentindo, porque de 3 em 3 anos ele tem que ter alguma mudança significativa. Mudança onde? Naquelas expressões que nós listamos ali no triângulo vermelho e no triângulo verde. Vermelho para os italianos era caridade, o verde era esperança. O Júlio disse que não sabia o que era, não podia completar ele na hora, né? Que ele foi mais profundo na análise dele. Aqueles triangulinhos pequenininhos, né? É cada salto que nós fazemos, né? Eu sou colérica, mas aí eu tento educar a minha cólera. Aí depois de 3 anos eu vejo que eu estou mais calma, não respondo mais daquela forma, já melhorou. É um triangulinho que subiu, né? Que vai subindo aos poucos. E assim por diante. Eu não tenho paciência, eu sou assim mesmo. Aquele complexo de Gabriela, nasci assim, vou morrer assim, né? Então, é isso que nós temos que tirar dos nossos valores. Ninguém aqui é Gabriela. Nós podemos mudar sim. E por certo já mudamos muito. Igual sua mãe? Sua mãe já mudou muito, Isabel? Nem a Gabriela é mais Gabriela. Ah, nem a Gabriela é mais Gabriela. Já passou do tempo, né? E aí, esse realizar o esforço de ascensão responde àquilo que foi perguntado ali para o Júlio, né? Mas como é que a gente vai fazer essa transformação? É esse esforço de ascensão para nos tornarmos mais amigos, mais fraternos, né? E hoje nós aprendemos um conceito que, sinceramente, eu não sabia, organicidade. O Júlio explicou isso, né? Meu Deus, eu não sabia o que era aquilo. Vocês sabiam? Eu não sabia daquele jeito. Eu achava que a organicidade era outra coisa. Aí ele explicou que a organicidade é um conceito que vai além da fraternidade. Falei, meu Deus do céu, essa condição eu não sabia mesmo, né? Me deparei com a minha ignorância. A organicidade, aquela condição que ele explicou, de se desenvolver um maior nível de empatia para sentir, mas sentir de uma maneira profunda o que o outro está sentindo. Isso realmente é muito especial. Eu nem sei se eu consegui fazer isso algum dia na minha vida. Se algum dia vocês conseguiram, me contem um segredo. Realizar o esforço de ascensão, né? Parece a escada de Jacó. Tem que começar pelo primeiro degrau ali para poder chegar lá no último. Aqui eu coloquei aqui palavras de Pietro Baldi.
tem que construir um destino. Então, o dele, ele disse: o meu destino é um destino seguindo Cristo. Tem até um livro com esse nome, né? Um destino seguindo Cristo. E eu coloquei aqui os passos de um homem descalço, para lembrar que nós estamos muitas vezes despidos das nossas condições materiais, né? Como ele fez, ele deixou uma grande fortuna e foi vivendo às expensas apenas do seu trabalho. Igual fez o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Quando ele se converteu, ele deixou o cavalo para lá, a montaria, nunca mais andou a cavalo, andou a pé, e ele foi trabalhar de tecelão. Aí eu fiquei pensando assim, mas que tecelão lá, naquela época não tinha nem linha, né? Aí eu fui pesquisar. Gente, ele tecia com a crina, sabe a crina, o rabo do cavalo, do camelo? Era com aquilo que eles teciam. Aquilo é cortante, né? Não sei se vocês já pegaram na crina de um cavalo, eu já peguei. Aquilo é cortante. Então ele foi viver de fazer o tecido, as tendas daquele material, com o trabalho dele. Pedro Baldi também se dedicou a um trabalho simples de professor, e aí foi cumprindo a tarefa dele. Não preciso ser mais enfática nisso, porque outras pessoas já falaram sobre isso. E ali está a tarefa do livro: um caminho a trilhar, um caminho a abrir na floresta. Coloquei essa figura aqui, porque nesse esforço de elevação que nós somos convidados a fazer, e que no dia a dia, na hora da pressa, talvez nós nem tenhamos condição de parar e pensar, né? Entra tudo no automático. Levantar, fazer a prece, ler o Evangelho, o livro de cabeceira, né? Talvez o Pão Nosso, sair para o trabalho, emendar uma atividade atrás da outra e só parar na hora de dormir. Mas esses automatismos, nós precisamos ir cuidando deles com cuidado, de forma que nós não nos automatizemos assim tanto, né? O Marco aqui riu. Ele riu porque ele veio de Minas Gerais, de avião, desceu em São Paulo, pegou uma estrada tumultuada, chegou em Sorocaba muito tarde da noite, 1h30 da manhã, botou a roupa suja, pegou a roupa limpa, botou no carro, pegou o Ferdinando, pegou a Eliane e veio para cá, né? Então, olha, depois ele chegou aqui, caiu na cama e dormiu. Graças a Deus, né, Marco? Devia ter vindo para a palestra, ficar em pé. Tá com sono, fica em pé, ué. Foi isso que eu aprendi. Dorme que nem no fio de pé. Aí coloquei aquela escada simbolizando as hostes celestiais, porque um dia certamente estaremos lá, não sei daqui a quantas encarnações, mas nós um dia chegaremos lá através do nosso esforço. Quem sabe nós não estamos tendo agora as últimas oportunidades, porque nós estamos atravessando um ciclo de muitas transformações no planeta, como o próprio Júlio disse aqui na parte da tarde, quando ele fez a palestra dele, que nós vemos, e o próprio Ferdinando falou ali na análise que ele fez hoje do filme. Ele diz: olha, isso que viveu a Florence é isso que o mundo inteiro está vivendo. Eu comecei com essa frase dele, depois fui encadeando a opinião de todos os outros, né? É o que o mundo está vivendo, o materialismo exacerbado, de uma forma tão profunda que muitas vezes nós que estamos trabalhando naqueles ambientes materialistas precisamos ter cuidado para não embarcarmos em valores que não são aqueles que nós estamos escolhendo viver. Nós estamos vendo aí um meio ambiente degradado, o mar cheio de plástico. As pessoas não estão percebendo que nós estamos desmatando o planeta num grau muito elevado e que as transformações climáticas estão alterando o meio ambiente que nós estamos vivendo. Então, queridos, é isso. Se nós estamos ligados a um trabalho que Francisco de Assis também está ligado, né? A Aliança da Fraternidade é Francisco de Assis, né?
Jorge e esposa, o Pedrinho também, né? Trabalham num grupo espírita chamado Regeneração. Olha o nome. Esse nome foi dado pelo Dr. Bezerra, né? Regeneração. E nós estamos vivendo uma época em que estamos nos encaminhando para o planeta de regeneração. Mas precisamos chegar lá de uma maneira consciente de que nós estamos fazendo, com as palavras certas e valorizando aquilo que nós já temos. Imagina valorizar as palavras. Evolução não existia no século XIX, só no final, só depois da Revolução Francesa. Consciência é uma palavra que não existia, mas Allan Kardec nasceu em 1804. Em 1857, o livro dos Espíritos estava publicado. Então nós vamos olhar lá já existem essas palavras. Quando você pega obras póstumas para ler, nós vamos ver textos onde ele fala sobre a necessidade de colaborarmos para que o meio social se transforme. Tem um texto dele no Obras Póstumas chamado Caminhos da Vida, onde ele vai mostrando que todos nós comparecemos aqui ao planeta em várias caminhadas e vamos vencendo vários processos. Quem teríamos sido nós? Na época que Jesus esteve aqui, será que nós estávamos lá? Se estávamos lá, o que é que nós estávamos fazendo naquela ocasião? E aí nós vamos refletindo mais naquela condição. Quem é você, né, Ferdinando? Ferdinando, no dia que ele chegou, ele me perguntou isso na hora do almoço. Eu falei, olha, o Jorge já perguntou isso na palestra de abertura. Quem é você? E nós guardamos, não foi só eu não, hein? Eu vi algumas pessoas falando isso. Eu não sou uma cebola, mas é bem parecido, com aquelas cascas todas alternadas com aquele centro, lembrando que nós somos um espírito imortal. E nessa condição nós vamos nos vestindo de várias personalidades, né? Formando aquele ego. Depois Joana de Ângeles vem e diz assim, olha, é o selfie. Tudo isso você vai abandonar, porque a personalidade profunda é outra. Então, queridos, é isso. Eu estou habituada a falar só 1 hora, sabe? O Jorge me deu 1h30. Gente, 1h30 é demais. Eu acho que 1 hora está muito bom. Mas eu já estou acabando, né? Aí coloquei aqui, ó, as pedras dos caminhos, né? Quem é que não encontra pedras no caminho? No meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho, né? E coloquei uma clepsidra aqui, um relógio do tempo aqui, né? Não sei se todos conhecem a conta e o tempo. Deus pede estrita conta do meu tempo. Forçoso é do meu tempo já dar conta. Mas como dar sem tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para ter a minha conta feita a tempo, dado-me foi bom tempo, e não fiz conta. Não quis sobrando tempo fazer conta, quero hoje fazer conta e falta o tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis o vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo fazer conta, porque se os que têm tempo fizessem desse tempo alguma conta, não chorariam como eu o não ter tempo. Linda, né? Não acabou não, gente. Vocês estão com sono, eu nem estou. Mas olha só, não acabou. Com essa figura aqui eu coloquei só para chamar atenção para o fato de que nós precisamos aproveitar o tempo. E eu li num dos livros do Pedro Baldi, que ele diz assim, que ele não gostava de perder tempo. Ele gostava de aproveitar ao máximo o tempo que ele tinha para coisas úteis, para tarefas nobres. Aí me lembrei dessa poesia. E aqui coloquei essa figura máxima de Jesus acolhendo todas as culturas do nosso planeta Terra. Porque nós vamos aprendendo ao longo desses encontros que participamos nas instituições espíritas, né? A caminho da luz, nós vamos aprendendo
que por mais diversidades culturais, por mais diferenças que existam entre nós, a orientação máxima que todos nós possuímos é dessa máxima presença que lá no Livro dos Espíritos nos é dada como um modelo. Qual o modelo que nós devemos considerar para tomar as nossas decisões, as nossas iniciativas? É Jesus. Aqui está Jesus. E aqui todos nós. Não importa as nossas diferenças, não importa de que cultura sejamos derivados, nós estamos todos nesta casa planetária e um dia nós vamos dar o nosso endereço dizendo o planeta também, né? Porque hoje nós dizemos o nosso endereço, a rua, o número, o CEP, a cidade, o estado, o país. Algum dia também vamos ter que dizer qual é o planeta. Então é isso. Eu agradeço muito a atenção de vocês e que Jesus abençoe a todos.